Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo da Mostra Competitiva Brasil, do 29º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Eu sou André Fischer, diretor do festival, e converso agora com o diretor de Amigo do Meu Tio, Renato Turnes, que é um habitué já do festival. Eu estava fazendo as contas aqui das participações como ator, roteirista, diretor, e tem bastante coisa. Renato, conta pra gente aqui sobre esse novo projeto. Mas antes eu queria lembrar que você teve aqui com a gente, olha só a listinha, só filme premiado. Um Sapatos de Aristeu, Elvis e Madonna, Selma Depois da Chuva. Ano passado você teve com o documentário Homens Pink, né? Que eu acho que é um que conversa mais diretamente com um amigo do meu tio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pô, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito, agradecer ao festival por novamente eu estar participando. É sempre um prazer, uma honra. Assim, ó, participar do Mix é sempre um momento histórico da nossa vida, porque o festival é muito icônico, assim, né? Desde de muito tempo que a gente ouve falar, participa, assiste. E quando eu comecei a fazer cinema, tal, a trabalhar, era sempre uma coisa, o Mix, é sempre aquele momento, grande momento da carreira, assim, né? Bom. Então, é maravilhoso participar desse festival, que é uma referência para a gente, para todo mundo, né, que faz cinema no Brasil, especialmente para quem trabalha com as temáticas, né, da comunidade. Então, realmente é um grande prazer. Obrigado, André. É um prazer falar contigo também, que eu acompanho também há tanto tempo, obviamente, né? Então, muito respeito e muita admiração e orgulho também, né, por estar aqui novamente. E sim, eu acho que o Amigo do Meu Tio, ele dialoga bastante com o meu último trabalho, né, o documentário Homens Pink, que a gente apresentou ano passado no Mix também, porque, novamente, eu volto a trabalhar com essa coisa da memória da comunidade LGBTI, né, essa coisa da ancestralidade, né, que é uma coisa que eu tenho feito, né, porque eu tenho me dedicado bastante à linguagem documental, né, não só no cinema, mas também no teatro, nos outros projetos que eu faço. E tenho esse interesse, né, obviamente, em contar as histórias da comunidade a qual eu faço parte. E o Amigo do Meu Tio, acho que, né, se insere um pouco nessa linha, né, de discussão sobre a memória e sobre a atualização, né, das narrativas da nossa ancestralidade, né? Apesar de ser um filme mais pessoal, né? Eu acho que é um depoimento mais íntimo, assim, é um trabalho bem mais doméstico, né? Do que o Homens Pink, que tinha mais era mais ambicioso, né? O Homens Pink, eu acho que ele se propõe a contar diversas histórias, né? De diversas pessoas e a compor uma espécie de mosaico
que perpassa a história da comunidade nas últimas décadas, assim, a partir das experiências individuais. O amigo do meu tio é diferente nesse sentido, né? Porque ele se joga numa história pessoal, né? Numa memória individual, que, é claro, de certa forma, também extrapola esse âmbito, né? E acaba falando sobre experiências que são comuns a todo menino gay, né? De alguma forma. Mas eu acho que tem essas diferenças, assim, né? A diferença da abordagem, né? E também essa diferença entre o individual e o coletivo, né? E como é que foi para você chegar no Vicente, né? Nesse acervo, não só o acervo incrível, né? Que ele tem, que a família dele tem, mas a coragem de abordar um tema que agora que a gente vem começando a falar, que é a questão, se é que a gente pode usar esse termo da criança viada, né? Assim, enfim, das primeiras, da descoberta da sexualidade na infância, adolescência, quando dificilmente a gente, até muito pouco tempo atrás, poderia até falar sobre esse tema, né? Como é que foi para chegar no Vicente, né? Especificamente nesse personagem? Bom, o Vicente é meu amigo, né? A gente tem uma relação de muitos anos, assim. Ele é paulista, né? Mas ele dá aulas aqui em Florianópolis, na UDESC, que é a Universidade Estadual daqui, e é ator também e diretor. E a gente já tem uma relação de muitos anos. E o Vicente, ele tinha participado de um curso aí em São Paulo do Ronaldo Serruia, um curso que falava sobre o diálogo entre a epidemia da AIDS e a produção cultural, assim, né? E daí um dos materiais resultantes do curso seria um texto. E então ele escreveu um texto que falava, que é um pouco o texto que está no filme, assim, que falava sobre a primeira memória dele de desejo, de afeto, né, direcionada a um homem, que seria o Chulé, né, do filme. E ele conta aquela história, ele contava essa história, a história do Chulé, do passeio de moto e tudo isso. E relacionava com a questão da AIDS, porque o Chulé foi a primeira pessoa que ele ouviu falar, que ele tinha visto na vida, que morreu de AIDS em 1990, né? Bem no auge do horror da epidemia. E, enfim, e ele me mostrou esse texto, eu achei lindo, tal, a gente conversou sobre ele, e depois ele foi a São Paulo e voltou com um monte de fitas VHS, que ele tinha achado que o pai dele tinha, né? O pai dele comprou essa filmadora em 1987 e ficou filmando a família durante anos. E daí ele me pediu, né, como eu sou documentarista também e tal, tenho as manhas de mexer com acervo, sei onde levar para digitalizar uma fita VHS, esse tipo de coisa, ele pediu para eu ajudar ele. E eu fiz isso. E quando a gente foi ver o material, tinha a história do Chulé ali, né? Ele não lembrava disso, ele não lembrava que o pai dele tinha filmado aquela janta na casa da praia e o passeio de moto e tudo aquilo. Então ele falou, cara, vamos fazer alguma coisa. E daí eu comecei a mexer no material sozinho, foi bem no meio da pandemia, foi bem realmente no momento mais isolado, assim, né, aquele momento desesperador, que a gente não saía de casa. E daí eu fiquei meio, isso foi também né, uma coisa para eu fazer, assim, tipo. E daí eu fiquei em casa, sozinho, assim, mexendo no material e experimentando coisas, e de repente eu vi que expandiu a história do Chulé, né? Expandiu para uma outra coisa, porque tinha muito registro do Vicente e do pai dele, né? O pai dele, de alguma forma, também narra o filme, porque é essa voz masculina, né? Essa voz de homem que decide o que deve ser documentado, né? E comenta, e brinca. Então tem esse lance da sexualidade já estava ali, e as relações entre as expectativas do pai e como o Vicente reagia a elas, já naquele momento, para mim, eram claras no material, assim. E daí eu propus uma montagem que expandisse a história do Chulé para a história também da criança viada, né? E o Vicente assume que foi, né? E daí a gente começou a falar sobre isso também, a gente mexeu naquele texto inicial para expandir essa ideia e acabou formando esse curta, né? Sensacional, super sensível. Como é que foi a reação da família do Vicente?
Eles assistiram? Como é que eles lidam com essa questão? Foi incrível, assim, tipo, eles ficaram muito felizes, muito lindos quando a gente exibiu pela primeira vez. Foi aquela família, o Vicente vem de uma família muito grande, italiana, né? Da ZL, aquela coisa muito unida, e daí eles viram, e o pai dele está na ficha técnica, afinal de contas ele é o fotógrafo do filme, né? Inclusive ele vai a São Paulo ver a exibição presencial. Vai o Vicente, vai o pai, vai de certo, vai aquela tropa toda. E ficou bem contente, assim, a relação deles é muito bonita. Eu acho que o próprio filme, ele transmite um pouco essa ideia, assim, né, que a história do Vicente não foi uma história de, né, ele reconhece, a gente reconhece os privilégios que existiam ali, né, não foi uma história de repressão familiar ou de opressão, foi sempre uma história amorosa, assim, né. Infelizmente não é essa a história da maioria das pessoas LGBT no país, mas o do Vicente existiu os percalços, existiu os dramas, né, as tensões, né, no momento em que as coisas estavam acontecendo, esse choque entre expectativas e reações e o Estado, obviamente aconteceram, estão representadas no filme, mas foi uma história sempre de acolhimento, né? Então, eu acho que o filme também mostra um pouco esse lado das histórias, né? Que também é uma coisa que a gente tem tentado trabalhar, né? Quando a gente está representando as nossas histórias, falar também de outras histórias que não sejam as imagens de controle às quais a gente está muito acostumado, de violência, opressão, morte, depressão, solidão, né? Tem também histórias que resistem a todas essas, né, tendências que a gente tem. E quando a gente acaba contando as nossas próprias histórias, a gente também está procurando mostrar que é possível, né? Que é possível crescer e se tornar uma pessoa plena do jeito que é, né? Recebendo apoio, acolhimento, enfim, histórias de vida, né? Eu acho que o filme também se encaixa um pouco nessa vertente da produção contemporânea sobre a comunidade. Ele tem sido exibido, tem sido selecionado para festivais muito distintos, né? Eu acho que pelo fato dele contar uma história muito, muito sensível, de descoberta, ele vai para, né, aquilo que às vezes a gente fala, ele vai para além dos públicos LGBTQIA+, né? Você já tem tido um retorno aí de outras plateias? Como é que as pessoas... Porque para a gente que é LGBT, ele tem, obviamente, um impacto muito forte, que é você reconhecer experiências que muitas vezes ficaram só na tua memória, não foram sequer compartilhadas, né? Questões que ficaram guardadas lá dentro do armário de cada um. Mas como é que isso funciona para outros públicos, outras plateias? Você já tem tido esse tipo de retorno? Olha, o primeiro festival que ele vai ser exibido, que não é um festival assim nosso, que não é a nossa tribo, é o Cine Ceará, né? Que é um festival importante, assim, tipo, são poucos curtas, é um festival bem disputado, né? E então a gente está esperando essa reação, assim, a gente ficou muito até surpreso com a seleção, assim, porque é aquela coisa que eu te falei, é um filme muito pequeno, né? Tipo, ele é todo baseado apenas nessas imagens VHS, ele foi feito de uma maneira muito independente, e então essa resposta que tem surgido às vezes impressiona a gente, né? E essa seleção para o Ceará foi assim. Então a gente está esperando assim ainda ver, porque até agora ele vai passar no Mix, ele passou no Curto Gênero, ele passou sempre em ambientes, digamos assim, familiares, né? Assim, para nós, né? Então, a gente vai ver agora. Acho que isso que tu falou no começo, sobre o lance da sexualidade infantil, que nem é propriamente sexualidade ainda, né? Ainda está mais no âmbito do afeto e da fantasia, né? E o próprio termo criança viada, que a gente até usa no filme, é um termo perigoso, né? Tipo, a gente já sofreu várias questões e ataques e censuras por causa do uso desse termo, porque as pessoas não entendem o que a gente está querendo falar. Então, acaba que a gente está falando, a gente está usando nossos códigos, né, que a gente entende entre nós agora para o mundo todo. Então, a gente está realmente esperando essa reação, assim. Mas eu acho que o simples fato da seleção já mostra que ele, né, que ele expande um pouco esse território confortável para a gente, assim, para também falar coisas
para a sociedade de maneira geral, né? Vamos ver o que acontece. Eu vou te falar que o filme me surpreendeu bastante quando eu vi. Eu achei ele muito dentro dessa simplicidade que você, né, menciona. Eu acho que ele tem uma sofisticação estética, né, dentro das limitações, digamos, orçamentárias, sei lá, né, que ele tem. Mas eu acho ele bastante sofisticado em termos de estética e de conteúdo. Eu queria te dar os parabéns, você, a equipe, ao Vicente. É difícil falar pela coragem, mas acho que tem que falar também pela coragem, né? Porque ainda é um tema que é tabu para muita gente, mas que, ao mesmo tempo, é muito importante ser abordado, né? Então, é o tipo do filme que a gente certamente vai ter dificuldade de exibir em escolas, mas que deveria ser exibido, porque, né, para aquele menino que está lá com, sei lá, 10 anos, né, de idade, sentindo coisas e estranhando, achando super esquisito, saber que isso existe, que é possível, que depois você pode ser um adulto, né, que vai ter uma vida legal, ok, passível de dar esse depoimento, que vai ter uma família que vai te apoiar mais tarde, isso é tudo muito, muito importante. Eu queria te dar os parabéns, Renato, e para quem está assistindo, quem já assistiu o filme e está vendo aqui agora o bate-papo, eu queria só lembrar para você votar, que os filmes estão todos em competição, não só do júri, mas também do público, e desejar um bom festival. E aguardamos o seu próximo filme, né, Renato? Você está fazendo esse filme todo ano. Você já tem um próximo projeto? Sim, eu já tenho projetos também, eu acho que se encaixa perfeitamente no Mix. E a gente vai filmar agora no começo do ano. São dois, na verdade. Tem um roteiro que eu escrevi, que também trata da questão da velhice LGBT também, só que é uma obra de ficção, que ele já está financiado, assim, acabou ganhando um edital aqui da cidade. E também estou com um projeto que está aí na disputa por editais, que também é uma ficção. Então, acho que ano que vem, possivelmente, se der tudo certo, vou ter material para mostrar para vocês. Oba! Ótimo. Renato, muito obrigado. Eu que agradeço.